Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião para aprender um pouco mais sobre as naumaquias romanas. Se você ainda não faz parte da legião, se inscreva agora no canal. Se curte meu conteúdo, deixa o like e compartilhe com todos os guerreiros que você conhece. Enquanto os gladiadores estavam lutando entre si com armaduras baseadas principalmente nos equipamentos militares de Roma, políticos ambiciosos procuravam entretenimentos novos e mais surpreendentes para a turba e tomavam as batalhas navais como inspiração. Os resultados foram as naumaquias, batalhas navais artificiais que eram talvez os mais dispendiosos e incomuns de todos os jogos comissionados pelos romanos. A primeira naumaquia comissionada para o entretenimento da multidão foi encomendada por Júlio César durante os seus grandes jogos de 46 a.C. Naquela época, César tinha executado um grupo implacável para tomar o poder de forma ditatorial, executando centenas de nobres rivais e derrotando os exércitos liderados por seu rival Pompeu. O propósito dos jogos era assegurar a popularidade de César com o povo romano e tornar o seu novo regime seguro. Além de combates entre gladiadores, peças, banquetes gratuitos e outros entretenimentos, César anunciou que iria comissionar uma batalha naval. O espetáculo incluiria mais de uma dúzia de navios e 3.000 homens. Para acomodar a batalha, César deu a um exército de operários a tarefa de escavar um lago artificial no Campo de Marte. Esta era uma grande área de terrenos planos logo ao norte dos muros da cidade, que era utilizada para treinamento militar e manobras. O lago teria apenas pouco mais de 1 metro de profundidade, já que as embarcações de guerra da época tinham cascos muito pequenos, mas cobriam uma extensão vasta. O combate, César anunciou, recriaria uma batalha histórica entre o Egito e Tiro. Era uma decisão inspirada. Nas últimas guerras, o porto antigo e esplêndido do Tiro tinha sido tomado como parte do Império Romano. O Egito, embora ainda independente, tinha se tornado um satélite de Roma após César intervir uma guerra civil para coroar a jovem rainha Cleópatra VII. Ambos os lugares estavam, portanto, nas notícias recentes no que dizia respeito aos assuntos de público romano. O cenário proposto era ainda mais atual, já que a nova rainha do Egito tinha recentemente chegado a Roma para uma visita oficial, trazendo com ela o pequeno filho que tivera com o próprio César. A batalha naval que César estava propondo recriar tinha acontecido alguns séculos antes. Naquele tempo, os navios egípcios do período dependiam quase exclusivamente de invadir as embarcações para a vitória, mas sua planta não é conhecida. É mais provável que César não tivesse em mente a precisão histórica quando se incumbiu de recriar os navios. Dadas as quantidades envolvidas, César provavelmente providenciou navios similares às galés liburnianas, que eram os navios padrão da marinha romana em águas nativas. O entusiasmo gerado pela naumaquia foi imenso, e as vastas multidões aglomeraram-se no Campus de Marte para assistir ao espetáculo. Alguns até acamparam no local para conseguir bons lugares. No dia da naumaquia, as multidões eram tão grandes que diversas pessoas foram pisoteadas até a morte, incluindo 2 senadores. Nós sabemos bem mais sobre a naumaquia comissionada por Augusto. O evento era dedicado ao Templo de Marte, o Vingador, construído em homenagem a Júlio César, tio de Augusto. O lago artificial de César tinha sido coberto há alguns anos após a última batalha naval, quando suas águas ficaram estagnadas. Augusto ordenou a construção de um lago novo, desta vez nas margens do rio Tibre,
O lago artificial tinha cerca de 550 por 350 metros e era alimentado por um aqueduto que trazia água fresca de uma nascente a mais de 24 quilômetros de distância. Com mais visão a longo prazo do que seu tio, Augusto fez o lago ser construído de modo que ele serviria como reservatório para a cidade quando não tivesse em uso em espetáculos. Assim como César, Augusto anunciou que o advento da sua batalha seria uma recriação de um evento histórico. Augusto escolheu uma batalha naval entre os atenienses e os persas como seu tema. A cultura grega estava na moda. Novamente parece ter havido pouco apuro com a precisão histórica. Os navios tinham padrões romanos contemporâneos e não se pareciam com os triremes elegantes que os gregos haviam usado durante as guerras persas, quase 4 séculos antes. A única semelhança era que os navios eram pintados de forma elegante para ajustarem-se aos estereotipos romanos. 30 navios participaram da batalha, supostamente 15 de cada lado. Também não parece ter havido manobras navais engenhosas, como as apresentadas no espetáculo de César. De fato, Augusto decretou ordens estritas de que esta batalha deveria ser enfrentada e triunfada apenas com táticas de invasão, para tornar a batalha o mais real possível e trazer um toque de carnificina gladiatorial para o evento. Augusto colocou 5.000 gladiadores em seus navios, além dos remadores. As tripulações de remo devem ter sido equipes de bordo navais, cuja tarefa era posicionar os navios de modo que os gladiadores pudessem cumprir sua função sangrenta. 5.000 era um número muito grande de homens para enviar para o combate mortal, até mesmo para os padrões da Roma antiga. É bem provável que a maioria dos combatentes fossem criminosos condenados. Aqueles que morriam eram considerados como tendo sofrido execução, e aqueles que sobreviviam ganhavam o direito de viver apesar de permanecerem criminosos e com toda a probabilidade serem usados como escravos. Apesar de serem absurdamente caras, tornaram-se tão populares que os imperadores perceberam que tinham de encená-las de tempos em tempos. Cláudio seguiu seus antecessores, anunciando que recriaria uma batalha real, mas ele superou as demonstrações de batalha anteriores pela dimensão do evento e pelo número de mortes. Não menos do que 19.000 prisioneiros condenados foram selecionados para participar. Por motivos de segurança, Cláudio separou um exército de soldados regulares para guardar as margens do lago, com armas em punho para abater qualquer criminoso que tentasse escapar. O exército foi equipado com grandes catapultas para afundar navios que ameaçassem fugir da batalha. Conforme as notícias do vasto espetáculo iminente se espalharam, as multidões começaram a aparecer. No dia da batalha, as colinas em volta do lago Fucino estavam cheias de espectadores para assistir ao espetáculo. Em 57 d.C., Nero construiu um novo anfiteatro de madeira. Ansioso por impressionar os romanos, o imperador fez a estrutura ser equipada com um conjunto complexo de canos metálicos, de modo que a arena poderia ser alagada ou drenada em apenas alguns minutos. No dia principal de seus jogos, Nero surpreendeu e impressionou a multidão, realizando uma caçada a animais selvagens em seu anfiteatro. Depois, inundando-o para uma naumaquia. Ele usou navios em uma escala menor, tripulados por um punhado de homens, mas a batalha não foi menos real ou sangrenta por conta disso. Titus também usou deste artifício em seus espetáculos. O filho de Vespasiano, Tito Flávio, cumpriu o sonho do pai em 80 d.C., quando usou espólios de guerra para terminar o Coliseu, ou como era conhecido na época, o Anfiteatro Flaviano. A grande inauguração foi comemorada com 100 dias de jogos de gladiadores, estabelecendo o precedente para a programação que inclui desfiles, apresentações musicais, execuções públicas e, claro, combates de gladiadores. Ao contrário dos jogos em anfiteatros menores, financiados por romanos ricos, essas exibições luxuosas de poder imperial eram financiadas pelo imperador. Desfiles de animais exóticos, apresentações teatrais e as naumaquias
inspiradoras foram todos projetados para reforçar a fé no imperador divino, que seria declarado um deus após a própria morte. Ainda é um mistério como engenheiros inundaram a arena para criar esse efeito aquático. Alguns historiadores acreditam que um aqueduto gigante foi desviado para a arena. Outros acham que o sistema de câmaras e comportas usadas para drenar a arena também era usada para enchê-la. Essas câmaras poderiam ter sido enchidas com água antes do evento e depois abertas para inundar o palco com mais de 3,5 milhões de litros de água para criar uma profundidade de 1,5 metro. Nem todas as exibições aquáticas contavam uma história de combate. Em algumas dessas enchentes, um palco submerso permitiu que os condutores de bigas deslizassem pela água como se fossem Tritão, que fazia ondas, enquanto conduzia a carruagem dele pelo mar. Mas a fase aquática do Coliseu não durou para sempre. As batalhas navais mostraram-se muito populares, que receberam seu próprio lago pelo imperador Domiciano no início dos anos 90 d.C. O Lago Maior provou ser ainda melhor para as naumaquias, e o Coliseu logo ganhou uma série de jaulas subterrâneas de animais e alçapões que não permitiam mais enchentes, mas por um breve período os imperadores flavianos controlaram as marés de guerra e água em uma demonstração espetacular de poder. E você, legionário, já conhecia as naumaquias romanas? Me conte nos comentários.